Verão tá chegando e as pessoas começam a ficar desesperadas para emagrecer. E o consultório do nutricionista enche. Então hoje eu vou te explicar os bastidores do processo de emagrecimento, ou seja, como um plano alimentar é calculado para emagrecimento. Todos os cálculos e todos os detalhes. O meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e aqui no canal eu ensino as pessoas a terem mais saúde, mais autoestima, tudo baseado na ciência. A minha visão aqui é fazer você, espectador, compreender a importância do método científico no processo de emagrecimento e te convencer por A mais B que um plano alimentar não é calculado por acaso. Tudo que está ali se justifica. Eu poderia ficar aqui batendo na tecla do padrão estético, que ninguém tem a obrigatoriedade de ser magro no verão, mas eu sei que não é isso que você quer ouvir, né? Mas fica a dica, não se cobra demais e tenta se sentir lindo ou linda no corpo que você tem agora. Isso não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, bem pelo contrário, vai te ajudar a fazer com que esse processo seja um processo de cuidado e não de punição, aumentando as suas chances de não desistir. Hoje se fala muito sobre déficit calórico, mas o que ninguém entende é de onde sai esse déficit calórico. Qual que é o cálculo utilizado? E é isso que eu vou te mostrar agora. Para isso é muito importante que você entenda o que é gasto energético. O gasto energético é o quanto de energia, ou seja, de calorias que nós gastamos por dia para nos mantermos vivos, bem e saudáveis. A equação utilizada para estimar gastos energéticos, a mais utilizada, é a Harris-Benedict. Nós utilizamos as equações na prática clínica porque avaliar a troca gasosa, que seria o padrão ouro para a estimativa de gasto energético, não é tão disponível na maioria das vezes. Aquela quantidade de calorias que você gasta ou que você deveria consumir que está ali no smartwatch ou até na bioimpedância não são parâmetros bons para a estimativa de gasto energético. Não são fiéis, não são fidedignos, é melhor confiar nas equações ou nas estimativas por trocas gasosas. Tudo o que nós consumimos de calorias via alimentação é aproveitado pelo nosso corpo e quando não é aproveitado é estocado em forma de gordura. Quando nós perdemos gorduras no processo de emagrecimento, essa gordura vai se dissipando pelo ar, pela nossa respiração. É muito louco isso, né? Mas é óbvio que não adianta você ficar respirando um monte aceleradamente, que isso não vai fazer você gastar mais gordura. É só uma forma que o nosso corpo tem de excretar esse acúmulo de gordura, via troca gasosa. Vamos de exemplo prático. Tenho aqui uma mulher de 80 quilos e 1,65 m, sedentária, que busca emagrecer. Vou calcular o gasto energético total dela para vocês, mas não vou colocar exercício, porque isso vai complicar muito. Então vamos considerar que é uma pessoa sedentária. Quando se tem exercícios juntos, nós adicionamos os METs, que são unidades, são medidas para estimar o gasto energético com exercícios físicos. Mas isso vai complicar demais, então a gente vai considerar que ela é sedentária. Porque sim, é possível emagrecer mesmo estando sedentário, só que assim, não é o mais indicado, porque o ideal é que no processo de emagrecimento se tenha uma perda de gordura e um aumento de massa muscular. Por isso que a balança acaba não sendo o melhor parâmetro. Mas isso eu já falo em outro vídeo sobre composição corporal e IMC, que eu vou deixar aqui para vocês. Hoje, por via de regra, a gente vai trabalhar com pessoa sedentária, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pela equação, essa mulher gasta 1.900 calorias por dia. Esse seria o gasto energético total dela. Se manter viva, funcionante, trabalhando, estudando, fazendo as coisas dela do dia a dia. Se ela quer emagrecer, nós devemos adotar um déficit calórico, ou seja, eu vou tirar do gasto energético total entre 500 a 600 calorias por dia, que é a recomendação. O plano alimentar dela deve ser de aproximadamente 1.400 calorias por dia para promover emagrecimento. Essa é uma paciente que não come grandes volumes de comida ao longo do dia, mas ela fica beliscando. E pelo que dá para contabilizar, essas beliscadas ultrapassam o déficit calórico de 500 a 600 calorias por dia, o que justifica a manutenção de peso.
ou seja, ela não estava ganhando peso nos últimos tempos, ela estava mantendo, mas queria perder. Então, quando se belisca muito e perde a mão, perde a noção do quanto se está consumindo, é muito fácil anular o déficit calórico e ficar na mesma, adotando então uma dieta normocalórica, sendo que o que nós precisaríamos para emagrecimento é um déficit. O café da manhã vai ser mais ou menos nessa distribuição. 15 gramas de proteínas, 224 calorias e uma fonte de fibra junto para ter saciedade. Em resumo, pão com ovo, fruta e aveia. Não vou dizer as quantidades aqui, porque eu sei que vai ter muito espertinho querendo copiar e fazer na sua casa, sendo que isso não vai ser individualizado para essa pessoa, então eu não vou colocar as quantidades aqui. Não vou inserir lanche da manhã, o que alguns nutricionistas chamam de colação, porque não há necessidade. Mas também não seria errado incluir, é só uma questão de respeitar o déficit ao longo do dia. O almoço é o básico, arroz, feijão, carne, salada. Esse almoço vai ter umas 430 calorias e 35 gramas de proteínas. Vamos incluir uma sobremesinha, porque é quase regra, né, que todo mundo adora um docinho depois do almoço. Doce de leite, chocolate ou paçoca, que dá um total aí de 96 calorias. O lanche da tarde eu considero muito importante por dois motivos. Porque a gente consegue ofertar um aporte proteico que acaba faltando em alguns momentos do dia, para não sobrecarregar demais em outras refeições, e porque evita de ter episódios mais impulsivos em relação à alimentação quando chegar o período ali das 18, 19 horas, que é aquele momento que todo mundo sai do trabalho e tá com muita fome. Esse é um dos grandes movimentos sabotadores do emagrecimento, porque quando nós estamos famintos, as escolhas normalmente não são as melhores. É importante incluir um lanche da tarde, fonte de proteínas e fibras para dar mais saciedade e impedir esse movimento sabotador. Eu vou incluir um iogurte natural com mel, farelo de aveia ou fruta, ou também uma panquequinha com banana e aveia, um total de 200 calorias e 9 gramas de proteínas. No jantar é importante seguir a regra de fonte de fibras e proteínas para ter mais saciedade. Eu vou incluir um sanduíche natural ou até um pratão de comida igual ao almoço, que vão fornecer 320 calorias e 21 gramas de proteínas. E aqui nós fechamos um plano alimentar com aproximadamente 1.300 calorias, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, e para emagrecimento legal aí de 1,2 a 1,5 no sedentarismo, 20 gramas de fibra, sendo que o ideal seria 25, 40% de carboidratos, a recomendação pode ser de 45% a 65% de carboidratos, mas eu gosto de chutar um pouquinho para baixo. Esse volume calórico vocês podem perceber que fechou em 1.300 e que a gente tinha a ideia de fechar em 1.400 lá no início, né? Só que eu gosto de puxar um pouco para trás, porque eu sei que nos finais de semana vão ter momentos de refeições sociais. Isso faz parte, a comida deve ser social também, ela nunca deve ser tirada desse contexto. Então não é para deixar de participar de festinha de aniversário, de comer uma pizza com o namorado, com a namorada, é pra gente ter esses momentos também de uma forma equilibrada. Eu já falei no Instagram sobre a regra do 80-20, né? 80% de uma base alimentar saudável e 20% daqueles momentos mais exagerados. Mas é importante que mesmo nesses momentos de exagero se tenha o mínimo de consciência e respeito aos nossos sinais de saciedade. Mas não é para ficar noiado pensando em quantas calorias tem uma fatia de pizza, um hambúrguer, porque a gente já sabe que esse tipo de pensamento, além de ser muito sabotador, ele vai reforçando uma relação negativa com a comida. Orientações extra que eu também acho importante. Se vai beber refrigerante, tenta optar pelo zero para reduzir um pouco os danos. Evite grandes porções, além do limite da saciedade. Nós somos acostumados a viver ali numa cultura brasileira onde precisa se empanturrar para se sentir bem, mas isso é bem nocivo na tentativa de nos conectarmos com o nosso corpo e os nossos sinais de fome e saciedade. Entenda que você nem sempre vai ter fome na hora de comer as refeições do plano alimentar, mas depois de seguir durante 15 ou 30 dias, naturalmente o corpo vai se voltando a sentir fome nesses horários estipulados. Então sugiro comer mesmo sem tanta fome, porque o corpo vai acabar se acostumando. Entenda que nem todas as refeições devem ser uma explosão de sabor. Comida do dia a dia não é para ser sem graça, mas também não precisa ser a melhor refeição do mundo. Se tá ok, gostoso, tranquilo de comer, já tá ótimo.
Deixe essa explosão de sabores para momentos pontuais, com comidas hiperpalatáveis. Não consuma cafeína após as 17 horas, porque isso pode interferir na qualidade do sono. E um sono ruim é algo que atrapalha demais no processo de emagrecimento. Não minta para o nutricionista e não minta para você, porque assim você vai estar se sabotando e se prejudicando. Não tenha medo de discutir o plano alimentar com o nutricionista com um viés crítico. Afinal, quanto mais crítico você for no que você estiver consumindo, melhor vai ser o desfecho do seu tratamento. Assim, você se coloca num processo de responsabilização pelo seu cuidado junto com o profissional que está te atendendo. Isso é o melhor cenário possível. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender através desse vídeo a importância de um plano alimentar individualizado, que cada pessoa deve receber um plano assim. Qualquer dieta pronta, direto da internet, dieta de gaveta ou qualquer coisa que não seja adaptada para sua realidade, não vai ter a mesma eficácia do que o trabalho de um nutricionista que está te atendendo exclusivamente. Infelizmente, a gente sabe que hoje a maioria das pessoas no Brasil não tem condições de pagar um nutricionista, mas existem nutricionistas nas redes públicas de saúde, nas UBS, então sugiro que você vá atrás disso ou tente reduzir os danos na sua rotina o máximo possível através de orientações em canais como o meu. E cuide muito para esse conhecimento em nutrição te libertar, ao invés de te aprisionar e te deixar tenso. Nos vemos no próximo vídeo.